Olá, seja bem-vindo à live do 20º dia do mês do Rosário. Meu nome é Luan. Meu nome é Shinaila e você está na página Lar Católico. Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esta live a partir de uma gravação, seja pelo YouTube ou pelo Instagram, não importa o dia nem a hora. O que importa é você estar de coração aberto para acolher o que Deus tem para te dizer neste dia de hoje. Que bom que você está aqui assistindo este vídeo. Hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre o quinto mistério gozoso. Então, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então vamos lá então, dando início a este tema de hoje, o quinto mistério gozoso, o encontro de Jesus no templo. Então, como sempre, vou ler a fundamentação bíblica deste mistério. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 41 ao 52. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Chegando, pois, o menino aos 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia desta solenidade. Voltando eles para Nazaré, depois de terminada a festa, o menino Jesus se deixou ficar em Jerusalém sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com alguém da comitiva, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos. Mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém a fim de procurá-lo. E aconteceu que ao terceiro dia o foram encontrar no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam se admiravam da sua sabedoria e das suas respostas. Vendo-o, se admiraram, e sua mãe disse: Meu filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos aflitos. Mas Jesus lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me devo ocupar nas coisas que são do serviço de meu pai? E eles não compreenderam o que lhes dizia Jesus. Descendo com eles, veio Jesus a Nazaré e lhe era submisso. Sua mãe conservava todas estas coisas no coração. E Jesus progredia em sabedoria, idade e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então este é o mistério que contemplamos este quinto mistério gozoso. Grande foi a dor de Maria ao perder seu divino filho. Imagina, a dor de uma mãe perder o filho ali, sem saber onde que ele estava, caminhando um dia. A distância que eles já haviam caminhado, vamos pôr aí que eles devem ter caminhado na faixa aí de, sei lá, calculando aí, deve ter caminhado uns 20 quilômetros mais ou menos. Então a distância de uma cidade já. E aí, ainda demorou, é interessante, eles caminharam um dia. Só que eles foram encontrar Jesus no terceiro dia. Então o tempo que eles ficaram aflitos, pensando onde Jesus estaria. Há quem diga, escreve Santo Afonso, que esta dor foi uma das maiores, senão a maior. E a razão é que nas outras dores Maria tinha Jesus consigo. Padeceu na fuga para o Egito e pela profecia de Simeão, no templo,
mas sempre tinha Jesus e com Jesus. Agora, porém, sofre sem Jesus e sem saber onde ele se encontra. Maria e José, comenta Orígenes, receavam que Jesus os tivesse abandonado. Talvez Jesus quis abandonar. Eles pensavam, nossa, será que ele nos abandonou? Não há certamente pena mais cruciante para uma alma que ama a Deus que o receio de o haver desgostado, porque, afinal de contas, Jesus é Deus. Esse sentimento, nossa, Deus me abandonou. Às vezes a gente sente isso. Nossa, eu estou numa situação que eu acho que Deus me abandonou. Não é um medo, uma tristeza muito grande pensar que Deus nos abandonou? Por isso, só nesta dor ouvimos uma queixa de Maria. Tendo encontrado Jesus, pergunta-lhe amorosamente: Filho, por que fizeste assim conosco? Olha que eu e teu pai te procuramos aflitos. O único momento que Nossa Senhora vai se queixar nos escritos bíblicos é nessa hora. Se queixou, mas como assim? Você não nos abandonou? Essas palavras não encerram nenhuma censura, como pretendem blasfemando os hereges. Não é nenhum xingamento, não é nada censurando Jesus que ele estava errado e tal. Não, não é isso. Revelam apenas a intensa dor que a mãe experimentou na ausência do filho amado. Estas penas de Maria devem servir de consolo às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Vou repetir, estas penas de Maria, o que Maria sofreu, devem servir de consolo às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Quer dizer, as almas que também se sentem privadas da presença de Deus. Sentem, juntos, aquilo que Nossa Senhora sentiu. Tenham elas paciência na aridez, nestas provações dolorosas em que a pobre alma se sente como que abandonada de Deus. A oração se torna difícil. A vida espiritual exige um grande sacrifício. Coragem, almas piedosas. É interessante porque não sei se vocês conhecem a vida de Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa. Ela passou por essa fase. Me falha a memória quantos anos que foi, mas foi muitos anos de aridez espiritual que ela relata nos seus escritos, que ela não sentia a presença de Deus. Ela sentia esse abandono. Por mais que ela estava ali em adoração, por mais que ela comungava de Jesus Eucarístico, ela se sentia abandonada. Essa aridez. Seria um momento que muitas outras almas, muitas outras pessoas iriam abandonar de vez a Deus. Já que ele me abandonou, eu estou sentindo abandonado, então eu vou abandoná-lo também. Mas não, é nesses momentos que a gente deve querer estar mais junto dele, querer rezar, por mais que não vai dar vontade. Mas é nesse momento que a gente precisa ter mais coragem. Jesus se oculta às vezes para ser melhor procurado, para o servirmos com mais generosidade. Talvez essa foi a prova que Madre Teresa teve que passar. Talvez ela imaginem quem foi Madre Teresa. Talvez Deus queria que ela o procurasse cada vez mais. E olha que ela, por isso que eu estou falando, porque é Madre Teresa. Olha o tanto que ela amava Jesus no pobre, naquele que estava doente ali, jogado às ruas. Então, às vezes, a gente não sente a presença de Deus, no sentido de que, como diz o velho ditado, que a gente só dá valor na água depois que a fonte seca. Enquanto a fonte está ali jorrando, a gente está aproveitando e não dá valor. A gente só dá valor nas pessoas depois que elas morrem, não estão mais perto de nós. Muitas vezes aquelas pessoas estavam perto de nós, a gente não dava um abraço, não falava um oi. Precisou perder para poder sentir aquela falta de querer dar aquele abraço, de dar aquele oi. Então, às vezes, Jesus afasta-se de nós também para que nós o procuremos, porque a gente não está, às vezes, não está dando valor na presença dele. E para que aprendamos, no dizer da imitação, a procurar não as consolações de Deus, mas o Deus das consolações. Não procurar a bênção de Deus, como diz o Padre Adão, mas o Deus da bênção. Às vezes a gente vai atrás das bênçãos de Deus, mas esquecemos. Devemos procurar o Deus das bênçãos.
Aprendamos, pois, diz Orígenes, aprendamos de Maria o modo de procurar a Jesus. Esse é o ponto principal. Procurar com todo afinco. Procurar de toda a alma, de todo o coração, com todo o entendimento. Buscá-lo. Rezar. Não deixar de lado. Não pensar assim, já que ele se afastou, estou sentindo afastado, então eu que vou afastar. Não, pelo contrário. Coragem, vamos lá. Procure ele. E aí, nesse mistério a gente tem como fruto a obediência. O fruto para a gente colher desse mistério é a obediência. Uma palavra do Evangelho traduz toda a vida de Jesus em Nazaré. Et erat subitius illis. Não sei falar latim não, vou falar em português mesmo. Illis era submisso, isto é, obediente. Jesus, sendo Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, foi obediente aos seus pais. Isso aí para poder deixar para nós esse exemplo que até ele, sendo Deus, foi obediente. Então é um fruto que a gente deve pedir para Deus através da oração do Santo Rosário. Tal foi a vida do Senhor dos Senhores em 30 anos de vida oculta. 30 anos, onde ele ficou ali, em silêncio na casa de Nazaré, em silêncio que eu falo para o mundo, sem dar lugar, a voz dele dar lugar no mundo, a vida dele ser testemunhada ao mundo, ele ficou ali, oculto, naquela casa de Nazaré. Casa mais santa que já existiu e que vai existir. 30 anos obediente. O fruto da contemplação deste mistério, qual há de ser, senão a obediência? Os livros santos de muitas páginas falam da obediência. A palavra de São Paulo, a palavra de São Paulo sintetiza muito. Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes submissos, porque eles vigiam sobre vós como quem deve dar contas de vossas almas. Deus estabeleceu todo o universo sob o regime da obediência. A família, a sociedade, a igreja, os anjos, tudo foi de tal modo ordenado que os mais elevados devem cuidar dos inferiores e lhes manifestar as ordens de Deus. Os inferiores obedecem aos superiores e os superiores a Deus. Tal é a ordem geral. Já está tudo assim, planejado para ser desta forma. Peçamos a Deus o fruto da obediência. Obedeçamos sempre com alegria e prontidão. Tenhamos aquele espírito de fé que vê Deus nos superiores e a vontade de Deus em suas ordens. Nessa hora de tanta revolta e espírito de independência, obedeçamos seguindo o exemplo que meditamos neste mistério. Jesus submisso, obediente a Maria e José. Um Deus obediente. Que lição! Que lição que fica para nós. Um Deus obediente. Peçamos a Deus a graça, o dom, a virtude da obediência. Toda vez que você estiver rezando lá no quinto mistério gozoso do terço, peça a Deus a graça, o dom, a virtude da obediência. E como intenção, para este mistério, temos os mestres e educadores. Jesus ensina no templo e ensina aos doutores. É a primeira vez que desempenha a sua missão de mestre. Difícil é a missão de ensinar, principalmente nesses tempos. É muito difícil. Quem precisa de mais orações fervorosas depois do sacerdote e das mães, senão os educadores? Lembra que a gente já pediu nos mistérios anteriores para os sacerdotes, para as mães? Depois deles, quem mais precisa, senão os educadores? Há tanta falta de mestres cristãos e cônscios, quer dizer, conscientes de sua responsabilidade. Não professores, educadores, mestres que simplesmente ensinam da boca para fora, mas aqueles que têm um amor à profissão, que entendem aquela profissão até além de uma profissão, mas de uma missão grandiosa.
Rezamos para esses. E rezamos também porque imagina, ó, o texto vai dizer, ó, quantas almazinhas pequeninas no caminho da perdição e sem um mestre cristão, e educadores que pesem a tremenda responsabilidade de formar almas para o tempo e para a eternidade. Tantas pessoas se perdendo do caminho porque não tem ninguém para guiá-las. Tudo cai sobre nós, no sentido da nossa responsabilidade de oração para estes educadores, para essas pessoas que guiam outras pessoas. Então rezemos para essa difícil e tremenda responsabilidade de educadores. Agora ficaremos com o nosso texto de reflexão, prestem bastante atenção. Dr. Recamier, devoto do Rosário. Conta o Dr. Massetti, numa das suas obras, que, sendo ainda estudante de medicina, ficou extraordinariamente surpreendido quando ouviu um dia o célebre Dr. Recamier manifestar em público a altíssima estima em que tinha o Rosário. Era em 1832, escreve ele. Encontrava-me, por acaso, em casa do Conde de Malete, antigo oficial superior de cavalaria, que havia abraçado o sacerdócio. O venerando padre estava um pouco doente. De repente, a porta abre-se e o criado anuncia: o senhor Dr. Recamier. Depois da consulta, Recamier ergueu-se para partir, mas de súbito, fazendo o gesto brusco de quem repetidamente se recorda de qualquer coisa, pôs de novo o chapéu em cima da mesa, colocou a bengala a um canto e, mergulhando a mão no bolso das calças, exclamou: A cabeça que eu tenho. Ia-me esquecendo uma coisa muito séria. O que foi? Interrogou o sacerdote. Aconteceu um desastre, meu amigo. Um desastre que só o Senhor pode remediar, respondeu o ilustre médico. Vejamos. Trata-se de uma fratura que o Senhor terá o trabalho de reparar. É uma pequena operação que lhe peço. E, tirando a mão do bolso, mostrava triunfante, adivinhem o quê? Um terço. Confesso que fiquei boquiaberta e pasmo. Ele, o ilustre Recamier, o médico dos grandes, dos poderosos, dos próprios reis, de uma reputação europeia, rezava o terço. Então, o que querem? Disse, voltando-se para nós com um sorriso na face. Eu rezo o terço quando me inquieto, a sorte de um doente. Quando vejo a medicina impotente, dirijo-me àquele que tudo sabe curar. O que faço é usar um pouco de diplomacia. Como a imensidade das minhas ocupações não me dá tempo de pedir tanto quanto seria preciso, eu trato de tomar a Santíssima Virgem por intermediária. Enquanto vou a caminho da morada dos meus doentes, rezo 1 ou 2 mistérios do terço. Nada mais fácil. Vou comodamente sentada na minha carruagem. Meto a mão na algibeira e entro em negociações. O terço é o meu intérprete. Ora, tenho recorrido tantas vezes a este intérprete que ele está fatigado, está doente.
Por isso lhe peço que o examine, que lhe conceda uma consulta, que o opere em caso de necessidade, numa palavra, que o cure. O conde de Marlet tomou, sorrindo, o terço quebrado, prometeu pô-lo em bom estado e recaminhar saiu. Meu amigo, dizia-me mais tarde este grande cristão, o rosário é uma campainha. Cada Ave Maria é uma intimação, ou se assim o quer, uma petição. Para ser recebido nas tulherias ou mesmo num ministério, é necessário interpor pedidos de audiência, proteções e às vezes até a benevolência dos senhores empregados das secretarias. Falar à Santíssima Virgem é a coisa mais simples que há. Puxa-se a campainha, isto é, toma-se o rosário, e imediatamente a porta se abre. Apresenta-se a petição, e a Santíssima Virgem é tão boa que, salvo razões muito particulares, a pretensão é logo despachada. Amém. Amém. Que bonita história, viu? Aquele doutor rezava o terço. Simplesmente rezava o terço. Em todas as ocasiões ali, em todas as dificuldades dele. Ele enfiava a mão no bolso ali e ia desfiando as contas do terço do rosário. E chegou ao ponto dele ficar até, de quebrar, desgastar. E aí, será que o terço seu que você tem aí está desgastado também? Está se desgastando? Está arrebentando? Ou será que está novinho, parecendo que saiu da loja ontem? Esse é um grande sinal para você saber se ele está sendo rezado ou não. Você já está com as contas ali, as cordinhas tudo relaxado. Então relaxem as cordinhas do terço de vocês, rezem bastante. Em vez às vezes de estar aqui igual vocês estão aí agora, muito provavelmente pelo celular, assistindo esse vídeo, mas acaba de assistir, deixa ele de lado e vai rezar. Ou reza junto. Ainda mais agora sabendo o significado de cada um dos mistérios. Mas é isso aí. Reze. Deus abençoe você. Que bom que ficou até o final deste vídeo. Tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, seja qual hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Compartilhem com os amigos. Curta. Comente, deixe nos comentários, pedido de oração, seja o que for. Um elogio, uma reclamação, uma sugestão. Às vezes está gostando, não está gostando de uma coisa, ou queria ver outra coisa. Posta aí. Deixe aí nos comentários. Se está assistindo no YouTube, se inscreva em nosso canal, porque aí ajuda que mais pessoas tenham acesso a essa maravilhosa devoção, que depois do Evangelho é a maior de todas. Santo Rosário. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.